Olá, pessoal! Antes de tudo, deixem-me ajustar aqui o equipamento para garantir que vocês me escutem com a melhor qualidade possível. O microfone está um pouco baixo? Vou dar uma regulada. Pronto. Agora sim, está no ponto. Ah, e a música de fundo também precisa de um ajuste rápido, não quero que ela atrapalhe nossa conversa. Já está melhor? Perfeito. Que saudade de vocês! Vejo que já temos 33 pessoas aqui conosco, obrigado por estarem presentes, como sempre. E olha, confesso que estou um pouco nervoso, as mãos até suam um pouco, mas é aquela ansiedade boa de quem quer fazer algo especial. Afinal, não é todo dia que a gente se reencontra assim, não é mesmo? Então, feliz Ano Novo, Feliz Natal, e que 2024 esteja cheio de coisas boas para todos nós. Enquanto eu dou uma olhada no chat, me contem, como estão? Como passaram essas férias de fim de ano? Conseguiram descansar, recarregar as energias? Ou ficou aquela sensação de que poderia ter feito mais? Eu, por exemplo, queria ter feito um stream antes, mas pensei, todo mundo está de férias, relaxando. Mas hoje é o último dia, então nada melhor do que um bate-papo descontraído para fechar com chave de ouro. E falando em bate-papo, quem está aqui pela primeira vez pode estar se perguntando, quem é esse cara? Meu nome é Alex Black, e embora eu não seja historiador de formação, sou um apaixonado por história, especialmente pela Idade Média e pelo Renascimento. Meu objetivo aqui é compartilhar com vocês aqueles fatos fascinantes, aquelas histórias que muitas vezes ficam esquecidas nos livros, mas que têm um sabor único. E olha, se você curte esse tipo de conteúdo, vai adorar o que preparei para hoje. Aliás, já que falamos em livros, alguém aqui no chat perguntou sobre indicações de leitura e como evitar autores ruins. Bom, a verdade é que não existe uma fórmula mágica, porque cada um tem seus gostos. Mas eu tenho um truque, sempre busco referências em bibliografias de universidades renomadas, como Oxford. Se um autor é base para cursos lá, é sinal de que o conteúdo é sólido. E não se preocupe com traduções, hoje em dia, temos acesso a muita coisa em português, e até mesmo os textos originais estão mais acessíveis do que nunca. E antes que alguém pergunte, sim, eu sei que prometi ler livros ao vivo, mas tive que repensar isso. O problema são os direitos autorais, não quero arriscar o canal por causa de um descuido. Mas calma, isso não significa que vocês ficarão sem conteúdo. Estou gravando áudios completos, com toda a dramaticidade e trilha sonora que merecem, e eles estão disponíveis no Bosch. Lá, vocês encontram, por exemplo, minha leitura de O Bruxo ou And the Witcher, do Sapkowski, com uma obra incrível sobre as aventuras de Geralt de Rivia. E se vocês curtirem, posso até fazer mais. Aliás, quem quiser apoiar esse trabalho, pode contribuir pelo Bosch ou pelo Donation Alerts. Não é obrigatório, claro, mas se alguém sentir vontade de ajudar a manter esse projeto vivo, fico imensamente grato. E por que escolhiam O Bruxo? Bom, além de ser uma história envolvente, tem aquele toque de fantasia medieval que eu adoro. E com a série em alta, muita gente está redescobrindo esse universo. Então, por que não aproveitar? Mas chega de falar de mim, quero saber de vocês. O que acham dessa ideia? Tem algum livro ou tema histórico que vocês gostariam que eu explorasse por aqui? Manda aí no chat. E enquanto isso, vou tomar um gole d'água para acalmar essa ansiedade inicial. Porque, confesso, falar sozinho para o microfone ainda me deixa um pouco travado, mas com a ajuda de vocês, tudo fica mais fácil. Então, vamos lá, o que vocês querem ver hoje? Um debate, uma história curiosa, ou só um papo descontraído para fechar o ano com energia? A palavra é de vocês. Que bom que vocês estão aqui, porque hoje a energia está diferente, e eu juro que não é só o café que tomei demais. Risos falando em energia, vocês já pararam para pensar como é louco que a gente consegue se conectar assim, através de uma tela, trocando ideias sobre história, séries, livros, e até sobre como passar as férias de inverno? Alguns de vocês perguntaram o que eu faço para relaxar, e eu confesso, sou daqueles que transformam a ficar em casa em arte. Um livro, um jogo, um documentário obscuro sobre a Idade Média enquanto chove lá fora, para mim, isso é luxo. Mas não pensem que sou um eremita.
Adoro um papo com os amigos, uma risada boba, aquele tipo de conversa que começa às 10 da noite e acaba às 3 da manhã com a gente filosofando sobre por que o pão de queijo é perfeito. Pausa dramática e é. Agora, falando em séries históricas, nosso assunto de hoje, porque eu sei que vocês são tão viciados nisso quanto eu, alguém aí já se perdeu nos labirintos da família Borgia? Tem 2 seriados sobre eles, e olha, ambos valem cada minuto. Um é mais sombrio, quase gótico, o outro tem um brilho mais, faz gesto com as mãos um político trash delicioso. Não sei explicar, mas é daqueles que você assiste e pensa, caramba, a história real era mais doida que qualquer roteiro de Hollywood. E aí, alguém topa um debate? Porque eu tenho opiniões sobre a Lucrezia Borgia que vão fazer vocês repensarem tudo. Ah, e antes que alguém pergunte, sim, eu tentei entrar nos Tudor, mas, gente, não colou. Não é que seja ruim, mas é como tentar comer sopa com garfo, você sabe que tem coisa boa ali, mas não está fluindo. Talvez eu precise de um guia espiritual para essa série, quem sabe? Risos, mas falando em guias, prometo que no próximo stream a gente faz um raio-x completo, séries, livros, aqueles documentários que ninguém viu mas deveriam ser obrigatórios. E sim, vou trazer minhas teorias malucas sobre a Zona 51 também, porque claro que não ia deixar isso de fora. E já que tocamos no assunto conteúdo histórico, quero fazer uma confissão. Às vezes me sinto como um equilibrista em cima de um fio. De um lado, tenho a vontade de mergulhar em temas nichados, daqueles que fazem os olhos dos historiadores brilharem, e do outro, quero que todo mundo se interesse, mesmo quem acha que história é só data e nome de rei morto. O desafio? Fazer vocês olharem para uma tema lá, isso deve ser chato e saírem daqui pensando, puta merda, como eu não sabia disso antes. Quando isso acontece, e vocês mandam mensagem falando cara, isso mudou minha visão, meu coração dispara como se eu tivesse ganhado na loteria. Finge chorar é por essas e outras que eu insisto nesse formato, mesmo quando o algoritmo parece conspirar contra. Ah, e falando em algoritmo, alguns de vocês comentaram sobre canais que caíram de qualidade. Olha, eu entendo a frustração. A gente se apega a um criador, torce por ele, e de repente parece que tudo virou um monte de clichês ou conteúdo forçado. Mas ó, por trás de cada vídeo tem um humano, com suas crises, seus dias ruins, suas dúvidas. Às vezes o problema não é o canal, é a gente que mudou, e tá tudo bem. O que não pode é desistir de buscar coisa boa. Por exemplo, vocês conhecem o canal do Rosov? Pois é, fiz um stream com ele há um tempo, e confesso que entrei achando que ia ser, não sei, um duelo de egos? Risos, mas não. O cara é brilhante, só que com um estilo muito específico. É como comparar vinho tinto com café expresso, ambos têm seu público, seu momento. Eu? Sou mais o cara do café com leite, acessível, mas com um toque de profundidade para não ficar raso. E já que estamos falando de profundidade, pega um gole d'água e faz pausa teórica. Vocês já pararam para pensar como o conteúdo que a gente consome molda a gente? Não é só assisti um vídeo e esqueci. Não. É como se nosso cérebro fosse uma esponja, que, óbvio, se você só enche ela de lixo, no final só sai, bem, lixo. Risos, mas quando a gente alimenta com coisas que desafiam, que fazem a gente pensar, até o ócio virar algo produtivo. Imagina só, você tá deitado no sofá, assistindo algo sobre a Revolução Francesa, e de repente, clique, uma conexão maluca com um problema do seu trabalho. Isso é mágica pura, meu povo. Então, para fechar esse bloco antes de a gente mergulhar de vez no tema de hoje, o que vocês querem que a gente explore nos próximos streams? Tem algum mistério histórico que te deixa acordado à noite? Uma série que você ama mas ninguém dá bola? Ou só quer que a gente faça um top 5 fatos bizarros da Idade Média enquanto eu bebo chá e faço vozes de narrador dramático? Risos, o chão é de vocês, que, como sempre, prometo que vai ser épico. Ah, e não esqueçam, se tiverem dúvidas, sugestões ou só quiserem mandar um ei, cara, isso aqui é foda, joguem nos comentários ou no meu Telegram. Lá tem até uma imagem do Geralt de Rivia olhando julgado pra vocês. Pescadela, vamos nessa? Por que você está aqui? Não foi por acaso, certo? Algo te fisgou, pode ter sido o tom da minha voz, aquele jeito meio louco de contar histórias, as músicas que coloco no fundo como se fossem trilha sonora de filme, ou até mesmo a estética do canal, que parece feita para quem gosta de misturar conhecimento com um toque de caos organizado.
Ou foi só a minha cara de quem acabou de tomar 3 xícaras de café? Risos. Mas aqui está a verdade nua e crua. Amanhã você pode acordar de mau humor, dar um subscribe e pensar como eu assisti essa porcaria? E tá tudo bem. A gente é assim, inconstante, ávido por novidades, sempre querendo consumir, consumir, consumir. E sabe o que? Isso é bom. Estagnar é que é ruim. Ah, agora eu tô fazendo terapia coletiva nos trem? Talvez. Mas vamos seguir. Hoje o papo é solto, sem roteiro engessado, só eu aqui, pensando em voz alta enquanto vocês me assistem, ou fingem que trabalham com o vídeo rodando em segundo plano. E é foda poder trocar uma ideia assim, sem mais nem menos. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, e daí? Você veio, ouviu, riu dos meus trocadilhos ruins, e agora? Uau, o Alex conversou com a gente, que legal. E? Eu gastei horas da minha vida pra tá aqui, você vai gastar as suas pra quê? Ah, calma, não tô fazendo drama não. Ou tô? Risos, tô brincando. Mas falando sério, se você veio até aqui, é porque algo te segura. E eu tô aqui pra fazer valer a pena. Agora, falando de coisas sérias, ou quase. Primeiro, muito obrigado pelo boost, Machine. Sério, cada apoio desses é um empurrão para eu continuar fazendo isso com ainda mais gás. E já que tocamos no assunto, vamos falar de dinheiro. Ué, por que não? Todo mundo trabalha para ter retorno, e eu não sou diferente. Só que o meu escritório é esse canal, e as minhas ferramentas são um PC que já tá resmungando igual vovô subindo escada. Então bora ser franco, preciso de um upgrade. Não tô pedindo esmola, tô pedindo combustível para fazer esse conteúdo ficar cada vez mais insano. Já tem uma vaquinha rolando pro novo processador, sim, aquele negocinho que faz o computador não travar toda vez que eu edito um vídeo de 40 minutos. Olha ali no canto da tela, 900 rublos já juntados. Pouco. Muito. Pra mim, é o começo de algo maior. E se você quiser ajudar, a doação tá sempre nos links da descrição. Não, não é vergonha nenhuma. É realismo. Eu quero fazer melhor, e para isso, preciso de ferramentas melhores. Ponto. Mas chega de falatório sobre hardware, vamos ao que interessa. 2024 já começou, e eu já tô colocando as cartas na mesa. Você também deveria. Quais são as suas metas? Não tô falando daquela lista genérica de emagrecer ou a ler mais em que todo mundo abandona em fevereiro. Tô falando de objetivos que doem. Aqueles que te acordam à noite porque você sabe que poderia estar fazendo mais. Eu, por exemplo, já tracei os meus e os do canal também. Aqui vai o mapa do tesouro. História toda terça-feira, sem escapatória. Isso é sagrado. Não tem essa semana não deu. Toda terça, sem falhar. Porque história é a espinha dorsal desse canal, e eu não vou deixar ela virar coluna de jornal abandonado. 2. Domingo longo assim, é exatamente o que você tá pensando. Vídeos extensos, daqueles para assistir com pipoca, ou com uma garrafa de vinho, sem julgamentos. Só que tem um detalhe, vai ser a cada 15 dias. Por quê? Porque fazer um conteúdo desse nível dói. Não é só juntar informações soltas, é mergulhar de cabeça, garimpar fontes, conectar pontos que ninguém viu. E quando eu falo em domingo longo, tô falando de crimes não resolvidos, personagens históricos que merecem um documentário só deles, mistérios que vão te deixar de cabelo em pé. Já fiz Jeanne d'Arc, Ana Bolena, imagina só o que vem por aí. 3. Streams quinzenais, e hoje é o teste de fogo. Se der certo, e vai dar, isso vira rotina. Porque nada melhor do que sentar com vocês, sem edição, sem cortes, e deixar a conversa fluir, ou implodir, o que for mais divertido. E para fechar com chave de ouro. O que você quer ver por aqui? Sim, você. Esse canal é nosso, e eu tô aberto a sugestões malucas. Quer um top 5 de assassinatos mais absurdos da Renascença? Um deep dive na vida de algum personagem histórico que ninguém lembra? Ou será que a galera tá afim de contos de terror para adultos com a minha voz de narrador de documentário da Netflix? Risos. Ah, e antes que alguém pergunte, sim,
tô considerando fazer algo para crianças também. Mas ó, tem que ser do jeito certo. Nada daqueles contos edulcorados. Se for para contar história, que seja com substância. Mandei ideias no e-mail, tá tudo na descrição, que eu analiso tudo. Última coisa, juro. Vocês são foda. Não tô falando isso só pra encher linguiça, é verdade. A galera que tá aqui é engajada, inteligente, e sabe reconhecer quando alguém tá se esforçando pra entregar algo de qualidade. E isso? Isso me motiva pra caramba. Então bora lá, quais são as suas metas? Comenta aí. Ou, se preferir, só fica quieto e assiste o próximo vídeo. De qualquer forma, você já sabe que vai voltar. Pescadela. Agora, chega de filosofia barata, vamos ao que veio. O tema de hoje é Dramatic Pause, mas antes, deixa eu tomar um gole d'água porque essa introdução me deixou mais seco que deserto do Atacama. Risos. E aí, pessoal, preparados para mergulhar num mundo onde a ciência encontra a magia? Porque hoje não é só mais um trenzinho aleatório, é uma experiência alquímica que vai fazer você repensar até a forma como olha para uma xícara de chá. Risos, brincadeira, mas sério, se você acha que alquimia é só aquela coisa de transformar chumbo em ouro, spoiler, não é, espera até ver o que esse jogo tem para oferecer. Põe um craft, ou, como eu gosto de chamar, o simulador de bruxo que não precisa de varinha, é daquele tipo de jogo que te faz sentir um gênio quando você acerta uma receita, e um completo idiota quando explode tudo na sua cara. E adivinha? Hoje vai ter explosão. Talvez não literal, ou será que vai, mas com certeza vai ter muita experimentação, erros épicos e aqueles momentos de Ankara, eu consegui, que fazem valer cada minuto. Mas antes de começar, eu sei que alguns de vocês estão aí, de braços cruzados, pensando, ah, mas isso não é um jogo de ação, não tem tiro, não tem corrida. Errou. Porque aqui a ação está na sua cabeça. Cada ingrediente é uma peça de um quebra-cabeça, cada receita é um mistério a ser decifrado, e cada cliente que entra na sua loja é um novo desafio. É como ser o Mac de ver da Idade Média, só que com mais poções e menos canivetes suíços. E falando em desafios, olha só quem chegou, um cliente misterioso, ou só um NPC com pressa, quem sabe, está batendo na porta da sua lojinha de zelarias. Hora de botar a mão na massa, ou melhor, no almofariz. Passo a passo do mestre alquimista, ou do cara que tá aprendendo na marrã. 1. Pegue os ingredientes. Terrária, sim, aquele nome que parece saído de um livro de feitiços, e Vodovet, que, pelo que eu entendi, é tipo um girassol mágico que bebeu água demais. Notem a elegância com que eu arrasto eles pro caldeirão, ou não. Risos. 2. Misture como se não houvesse amanhã, aqui não tem mexeu pouco, mexeu muito, tem que ser no ponto certo, senão vira um suco de planta podre. E ninguém quer isso. 3. Aqueça com estilo, os foles não são só enfeite, não. Você precisa soprar aqueles carvões como se fosse assoprar as velhinhas do bolo de aniversário do diabo. Barulho de fogo crepitando isso aí. Agora sim a poção tá ferver como deve. 4. Efeito surpresa. Ué, mas cadê o rótulo dizendo o que isso faz? Aqui não tem colher de chá, meu amigo. Você descobre na marrã ou lendo a carta alquímica, aquele mapa misterioso na parede que parece saído de um manuscrito iluminado. Dica de mestre: se a linha tiver um brilho esquisito, prepara o extintor. Agora a mágica acontece. Pá! Efeito de cura desbloqueado. Isso mesmo, você acabou de criar um Zélio da vida trademark, patente pendente. Mas não para por aí, por que usar 2 ingredientes se você pode usar um? Pega o almofariz e soca tudo. Barulho de coisa sendo triturada, isso é arte, pessoas. Triturado. Check. Jogado no caldeirão? Check. Mexido com a colher como se fosse a última refeição? Check. Aquecido até fazer barulho de anglub-glub sinistro? Checkmate. Resultado? A mesma poção, mas com metade do esforço. Isso, meus amigos, é eficiência alquímica. E o melhor, agora esse recepinho tá salvo no seu livro das sombras, ou só na sua lista de favoritos, mas soa menos épico. Mas atenção, porque a loja não se gerencia sozinha. Cliente na porta? Corre para balcão.
Ou clica no botão de navegação, porque você não é o Flash. Pedindo uma poção de amor? Tá, mas primeiro me diz se é pra você ou pra aquele crush que nem sabe que você existe. Risos. Dinheiro no bolso. Ótimo, porque aluguel de casa abandonada não é barato, não. E aí, curtindo a vibe? Porque eu tô amando esse jogo. Não é só sobre clicar e misturar, é sobre criar, errar, aprender e, no final, se sentir um verdadeiro mago. E o melhor. Cada poção que você faz aqui poderia ser uma metáfora da vida. Às vezes você joga tudo dentro e dá certo, outras vezes, você explode a cozinha e tem que começar de novo. Mas no fim, sempre vale a pena. Antes que eu me empolgue demais, chat, me diz aí, vocês já brincaram de alquimista na vida real? Tipo, misturar refrigerante com mentos só pra ver a explosão? Confessa. E se não, hoje é o dia de começar. Próxima etapa, um cliente pedindo uma poção de invisibilidade. Será que a gente consegue? Ou será que eu vou transformar ele num sapo sem querer? Apostem nos comentários. Vamos que vamos, o caldeirão tá esperando. Barulho de líquido borbulhando e lembre-se, se a poção ficar verde fumegante, não cheire. Risos ou cheire. Eu não sou seu pai. E aí, meu bruxo de primeira viagem, já se sentiu mestre da alquimia? Porque agora a coisa vai esquentar de verdade. Imagina só, você tá ali, atrás do balcão, e de repente pum entra um cliente com uma cara de quem acabou de ver um dragão no banheiro. Meu gato é um inútil, e minha casa tá virando hotel de ratos. Me vende um veneno que funcione, ou eu mesmo viro um. Calma, meu caro. A gente não deixa nenhum roedor sair vivo dessa. Primeiro passo, corre pro jardim. Sim, aquele cantinho verdejante do lado da lab, onde as plantas crescem mais rápido que o seu desespero por ouro. Lá você vai encontrar tudo o que precisa, desde flores que brilham no escuro até cogumelos que, se você comer crus, te fazem ver o futuro, ou só te dão uma dor de barriga épica. Hoje a missão é simples, uma terrária e um sino de fogo. Pegou? Ótimo! Agora volta pra lab e prepara o caldeirão, porque a magia não se faz sozinha, infelizmente. Uma terrária, check. Um sino de fogo, check. Agora é só jogar tudo lá dentro e torcer para não explodir, certo? Errado. Alquimia é ciência, meu amigo. Ou arte. Ou as duas coisas misturadas com um pouco de loucura. Você tem que mexer direitinho, seguir os passos, e sim, rezar pros deuses da química não te abandonarem. Se der errado, sem problemas. O botão de atentar de novo existe justamente para quando você transforma o veneno de ratos num shampoo de unicórnio por engano. E quando finalmente o líquido ficar com aquela cor suspeita de isso aqui mata qualquer coisa. Bingo! Agora é só voltar pro balcão, colocar a poção na balança e espera aí antes de vender, que tal ganhar um dinheirinho extra? Isso mesmo, hora de pechinchar. Clica no botão de negociação e prepara os dedos, porque é tipo um jogo de habilidade, você tem que acertar os bônus dourados enquanto a balança não desanda pro lado do cliente. Ah, mas eu sou ruim nisso. Relaxa. Mesmo se você sair com metade do preço, ainda é lucro. E se conseguir 14 moedas em vez de 12? Isso é talento, meu caro. Pronto, veneno entregue, cliente feliz, ou pelo menos menos putaço, e você com mais ouro no bolso. Agora é hora de dormir. Sim, até alquimistas precisam descansar. Sobe aquelas escadas, se joga na cama e encerra o dia. Amanhã tem mais, clientes malucos, poções impossíveis, e quem sabe até um ou outro feitiço que dá errado e transforma seu assistente num pato. Não se preocupe, ele volta ao normal. Normalmente. Recado final, essa loja é sua. Você manda. Quer encher o estoque de poções de amor para vender para adolescentes desesperados? Vai fundo. Prefere focar em venenos e armadilhas para caçadores de recompensas? Seu esquema. Só não esquece de colher ingredientes, senão você vai ficar vendendo água com corante. 2. Experimentar receitas, a melhor poção da sua vida pode estar num erro de medida. 3. Pechinchar como se não houvesse amanhã, ouro não cresce em árvore. Ou cresce.
melhor checar o jardim. E aí, pronto para virar lenda? Porque a cidade tá cheia de gente precisando de ajuda, ou de um jeito criativo de se livrar dos problemas. A Lab tá te esperando. Fogo Alambique. E se alguém perguntar, não, você não viu um pato falando atrás do balcão? É só o vento. Ah, a voz do povo clama e quem somos nós para ignorar? Se querem dublagem, vamos fazer isso com estilo. Manda um e-mail que a gente combina os detalhes, porque uma obra-prima como essa merece ser ouvida em alta definição. E sim, o jogo é lindo, viciante, daqueles que grudam na retina e não soltam mais. Se você tá aqui, é porque já sabe, isso não é só um jogo, é um convite para perder a noção do tempo, e talvez da sanidade, mas quem tá contando? E falando em perder a noção, tenho mais onde isso veio. Sim, lá no fundo do meu baú de tesouros alquímicos ou, como eu gosto de chamar, o porão da loucura criativa tem outras poções, outras histórias, outros desafios que vão fazer você coçar a cabeça e rir como um maníaco às 3 da manhã. Quer dar uma espiada? Basta um clique, um comentário, um sinal de fumaça. Se a galera aprovar, a gente mergulha de cabeça. 1 horinha, 2, o tempo voa quando você está misturando veneno para pragas ou negociando com um fazendeiro desesperado. Alquimista. Preciso de algo que feche essa ferida mais rápido que um ladino foge da guarda. Uma flecha me acertou ontem à noite, e eu não tenho tempo para me afundar em lençóis sujos de sangue. Me coloque de pé, ou pelo menos me dê algo para eu não desmaiar no meio da rua. Você olha para a bancada. Ingredientes? Tem aos montes. Problema? Falta organização. Mas quem precisa de ordem quando se tem intuição alquímica? Calendário? Ah, esse aí ainda tá na fase eu vou fazer isso amanhã ou seja, em breve trademark. Mas olha só, subiu de nível. Agora você ganha experiência por explorar a carta alquímica, colecionar aqueles livrinhos verdes misteriosos e, claro, por não deixar nenhum cliente sair da loja sem levar um frasco duvidoso. Talentos? Sim, senhor. Um ponto brilhando como o ouro de tolo. O que escolher? Visão de águia alquímica, 10% a mais de área no mapa, porque quem gosta de tropeçar no escuro? Bônus escondidos, livrinhos verdes agora brilham como moedas no chão, mas só se você tiver sorte ou um acordo com o diabo. Negociação de mercador, 5% a mais de lucro, porque ninguém paga o preço cheio se você pisca direito. Popularidade? Por enquanto, você é aquele estranho que mexem com frascos fedidos na esquina. Mas não se preocupe, cada poção vendida, cada cliente satisfeito, ou pelo menos vivo, te aproxima da fama. Só não envenene o prefeito, ou vai ser fama do tipo errado. Livro de receitas? Só uma, cura básica. Mas olha só como é fácil, um clique, um ploft mágico, e pronto, zeladoria instantânea. O cliente até paga sem reclamar, milagres existem. 10 moedas? Feito. E olha só, sua reputação subiu. Agora você não é mais um desconhecido, é um desconhecido que já salvou alguém. Progresso. Socorro. Os campos estão sendo devorados por bichos que parecem saídos de um pesadelo de agricultor. Preciso de veneno, já. E, de preferência, algo que não mate a colheita junto. Receita de veneno? Ah, claro que tem. Só precisa procurar no meio desse caos organizado ou, como eu chamo, minha mesa de trabalho. Um sino, porque todo bom veneno precisa de um toque de drama. Um galho de, o que mesmo? Ah, ventoflor. Ou era terra-flor? Não importa, joga no caldeirão e reza. Água. Claro, mas só para dar volume, e para não explodir tudo. E esse chã, o que é? Ah, água da chuva. Ou lágrimas de um cliente insatisfeito. Misture tudo, aqueça e. PUF. Veneno fraco, mas funcional. Salve os campos, salve o dia, salve seu almoço. Quanto? 20 moedas. O quê? 10? Feito. Mas anote aí, próxima vez, cobra o dobro. Ai, meu estômago. Comi algo que brilhava. Não foi uma boa ideia. Receita para indigestão? Claro.
uma bolota, um pouco de água, e, espera, o que mais? Ah, sim, um suspiro de arrependimento. Pronto. Tome. E da próxima vez, não coma coisas que piscam. Novas bases para poções? Sim, mas custa ouro. Ouro que você não tem. Prioridades, meu caro. Primeiro, não morrer de fome e segundo, não deixar os clientes morrerem de fome, ou de veneno mal dosado. E esse ícone de água? Ah, é para lavar as mãos depois de mexer com cogumelos suspeitos. Higiene é importante, ou pelo menos é o que dizem. A loja está aberta. Os clientes não param de chegar. E você? Vai ficar aí parado ou vai virar a lenda que essa cidade merece? Fogo, o caldeirão tá quente. A oportunidade também. Corra, beba, não pergunte. O tempo não espera, e nem os seus clientes. Ah, você é o novo alquimista? Ótimo. Eu sou a herveira local. Quer dar uma olhada no que tenho a oferecer? Garanto que algo aqui vai chamar sua atenção. Para que eu preciso disso? Tenho tudo. Tudo? Até os pultrosles. Aqueles moluscos viscosos que escorrem entre os dedos como promessas não cumpridas? Não, não tem. Porque ninguém tem. Mas eu tenho. Vetroflor, terrária, campânula, hidroflor, tudo aqui, fresquinho, colhido antes do nascer do sol. 30 moedas. Não? 29. 32. Não, espere 20. Fechado. Você acabou de comprar algo que nem sabe o que é, parabéns, agora é seu problema. Preciso de um veneno. Rápido. Potente. E discrição é a moeda de troca. Ah, discrição. Minha especialidade. Não farei perguntas, só uma. Você tem certeza que é para eles e não para você? Mas tudo bem. Abro o livro, folheio até a página manchada de algo que espero ser tinta, e pronto. O veneno está servido. Beba com moderação ou não. Não sou sua mãe. Elementais de gelo destruindo uma vila? Preciso de um elixir de fogo para minha lâmina. Claro. Porque ferro contra gelo é tão útil quanto um guarda-chuva em um furacão. Mas calma. Água primeiro. Sim, beba. Não é envenenada, desta vez. Agora, ogroflor. 2. Não, 3. Ogroflor, pimenta de dragão e uma lágrima de salamandra, se tiver. Não tem? Improvise. Alquimia não é ciência exata, é arte com consequências. A máquina alquímica está quebrada. Preciso de peças. Óbvio. Como se esta loja fosse um self-service de milagres. Explore o porão. Lá embaixo, entre teias de aranha e frascos de coisas que melhor não identificar, tem um esquema. Siga os pontos. Linhas pontilhadas não são decoração, são pistas. Uma leva ao veneno, outra à cura, outra a algo que faz seus cabelos caírem. Escolha sabiamente. Preciso de algo para apagar um elementar de fogo. Água. Muito clichê. Gelo é melhor. Hidroflor mais cristal de geada mais um suspiro de inverno. Não, não vou explicar o que é um suspiro de inverno. Descubra. Ou compre de mim por 50 moedas. Não, 40. 37. Feito. E se eu misturar isso com isso? Experimente. Pior que pode acontecer? Explodir. Ou criar algo lendário. Ou as duas coisas. Aqui não tem manual. Só tentativa, erro e clientes desesperados. O jogo se chama Poioncraft? Poioncraft. Onde cada frasco é uma aposta, cada ingrediente uma moeda de troca, e cada dia uma chance de virar lenda ou virar fumaça. E sim, meu ex-marido era administrador de sistemas. Não pergunte como isso é relevante. Não tenho sono. Ainda há o que fazer. Sempre há. Ingredientes para colher, receitas escondidas, clientes misteriosos. E aquele canto do mapa que você ainda não explorou. O que está esperando? A noite não dura para sempre.
O caldeirão está fervendo. E o mundo? Esperando pelo que você vai criar ou destruir. Fogo, a alquimia não perdoa hesitação. O que será sua próxima mistura? Aqui, cada botão é um convite e a memória é sua melhor aliada. Um ritual diário, uma dança com o desconhecido. Não importa por quê. Importa que o caldeirão não espera por explicações. Esse engripe que você segura entre os dedos? Não é um cogumelo qualquer. É um enigma com raízes no pântano, uma sombra que se faz carne. Tenevia Volpecula, a lisica das trevas, para os íntimos. Ela não cresce e espreita. E agora está nas suas mãos. Parabéns! Você acabou de ganhar um ingresso para o lado errado do mapa. Ah, a pesca! Essa arte de perder pele e dignidade em trocas de nada. Você joga isca, o rio devolve um aperto de mão traidor e de repente sua palma vira um mapa de batalhas perdidas. Dores que ardem como álcool em ferida aberta. Mas calma. A alquimia não é só sobre criar, é sobre consertar. Um frasco de bálsamo da maré serena, sim, eu inventei o nome agora, 3 gotas de suor de sereia, que você obviamente tem no bolso, e essa mão voltará a segurar facas sem tremer. Ou quase. Por 19 moedas, é seu. Não, não é barato. Nada que vale a pena é. Mas eu só queria arar meu campo. E o céu só queria não chorar hoje. Os pni, teimosos como promessas de político, se recusam a virar cinzas. A terra está faminta, e você está atrasado. Solução? Um elixir do sol capturado, basicamente, verão engarrafado. Derrame sobre os tocos, espere o chiado dos deuses da colheita, e amanhã você terá sucos prontos para semear ou juramentos de vingança. Escolha sua aventura. E essas bolhas nos pés? Ando mais do que caravanas de nômades. Ah, os natoptis. Essas medalhas de guerra do cotidiano. Você poderia ignorá-las, como ignora o fato de que seu vizinho rouba suas galinhas, ou poderia dissolvê-las. Pó de pé de fada, misturado com lágrimas de um comerciante falido, para autenticidade, esfolia o passado como casca de batata. 11 moedas, e você volta a pisar como se o chão fosse feito de nuvens. Ou pelo menos de palha fresca. Esse hóspede, ele treme só de ver uma vela. Mas exige luz. Lógica. Claro. Porque o mundo adora paradoxos tanto quanto alquimistas adoram clientes complicados. Zélio luminar, luz sem fogo, clarão sem calor perfeito para vampiros com insônia ou poetas que escrevem à meia-noite. Ou para quem tem medos que não cabem em frascos. 22 moedas, e ele nunca saberá que você roubou 3 para testar no porão. E esses cogumelos? O que eu faço com eles? Tudo. O vermelho queimante é para os corajosos ou os que querem queimar a língua e chorar como crianças. A lisica das trevas. Ela sussurra quando você a corta. O verde fétido, bem, seu cheiro é a razão pela qual você não tem amigos. E o Cedlorion? Ah, esse é para quem acredita em contos de fada ou precisa de um cavalo de emergência. 224 moedas pelo lote? Não é um roubo. É um investimento em caos controlado. E se eu precisar subir? Você não precisa. Você quer. E a alquimia não negocia com desejos, ela os torce até virarem realidade. Aqueles ossos no túnel não são um aviso. São degraus. O elixir do voo do morcego, efeitos colaterais incluem risadas histéricas e vontade de morder pescoços, ou a escada de fumaça de dragão, garantia, você não vai gostar do cheiro. Escolha seu veneno. E se eu me perder? Você já está. Mas olhe só, entre as sombras do seu inventário, há um frasco de mana fraca brilhando como uma promessa. Ou uma armadilha. Guarde-o ri. Um dia, você vai precisar lembrar como se sente ter esperança. Agora me diga, o que você vai quebrar ou criar hoje? Fogo. Ah, então é você. A local, como dizem por aqui, ou bruxa, se preferir o termo que faz os aldeões se benzerem atrás das suas costas. Não se preocupe, eu também tenho vários nomes. Alguns até pronunciáveis. Um veneno?
Você pede como quem pergunta a hora, enquanto seus dedos tamborilam no balcão como garras de corvo em um caixão. Claro que tenho. Não na prateleira, é óbvio, onde estaria a graça? Mas posso fazer um para você. Rápido. Quase instantâneo. Quase como o arrepio que sobe pela espinha quando você sussurra em um pouco de sangue humano com aquele sorriso que mais parece uma faca enferrujada. Ah, não se preocupe com isso, eu mesma arranjo. Ri, e o som é como vidro quebrando dentro de um saco de veludo. Admiro seu profissionalismo. Ou sua falta de escrúpulos. Ou ambos. Aqui está, um frasco de lágrimas de viúva negra, tão doce que dói. Toma. Não, não me agradeça. Só não me culpe se seu próximo remédio é deixar o cliente com a pele azul e um gosto permanente de moeda de cobre na língua. A tela pisca. Os níveis sobem como fumaça de caldeirão. Próxima etapa, expandir o raio alquímico em 10 pontos. Porque nada diz a sucesso como uma loja que fedora enxofre a 3 quarteirões de distância. Os bônus diários? Ah, eles virão como moscas a um cadáver fresco. Livros verdes de experiência, receitas proibidas, a ocasional visita de um cliente especial que paga em moedas que brilham demais. Trading. Você rola os dados do destino com a mesma indiferença de quem esmaga uma barata. 7 pontos de comércio. Suficiente para comprar uma consciência nova ou pelo menos alugar uma por algumas horas. Invista tudo. Porque hesitar é para os vivos. A capítulo se fecha com um estalo de livro antigo. Novos rostos aparecem como cogumelos após a chuva, mercadores com cicatrizes que contam histórias que você não quer ouvir, nobres com pedidos que cheiram a chantagem, crianças com olhares demasiado sabidos para sua idade. Cada um deles traz uma encomenda, um segredo, uma armadilha disfarçada de oportunidade. Continue no caminho do alquimista. A voz do jogo soa como um conselho, ou uma ameaça. Desbloqueie equipamentos que sussurram promessas de poder. Aprenda receitas que fazem os deuses cochicharem seu nome. E, acima de tudo, não pergunte de onde vêm os ingredientes que aparecem na sua bancada às 3 da manhã. Você olha para a lista de poções. 2 ingredientes. 1 erro. Colocou-que-os de fogo. 2. Não, 1. Não, sua mão tremula sobre o caldeirão como um juiz indeciso. Misturar. Soprar. Queimar. O fogo obedece, mas o resultado, bem, digamos que agora você tem uma poção que definitivamente não deveria ser ingerida. Ou cheirada. Ou olhada diretamente. Tudo bem. Vamos fingir que isso era parte do plano. Você joga os restos do colocou-que no canto, onde ele começa a derreter o chão em padrões interessantes. Notas mentais, comprar mais ingredientes. Mentir para os clientes. Sobreviver. A noite cai. A loja respira. Dormir? Quem precisa dormir quando há ouro a ser feito? Você clica no botão de descansar com a mesma convicção de um jogar de dados viciado. O jogo salva. O mundo gira. E lá fora, na escuridão, algo observa a sua janela iluminada. Bom. Agora, um novo dia. Novas encomendas. Nova chance de transformar desespero alheio em lucro próprio. O que vamos destruir hoje? Fogo. Posso preparar apenas um. Suas mãos tremem sobre o balcão, os dedos escorregando entre frascos vazios. Acabou tudo. Só me resta fogo. A chama dança no candeeiro, refletindo em seus olhos como uma promessa. Ou uma ameaça. Fogo? Pra quê? A voz na sua cabeça é seca, pragmática. Preciso de cura. E então, como se o universo ouvisse, ou zombasse, um novo grimório aparece entre seus dedos. Cura. Você folheia as páginas com um sorriso torto. Senhora, leve. 12 moedas. Não, não é caridade, é negócio. E o negócio hoje é sangue de criança. Não, não literalmente ainda. Mas as crianças estão desaparecendo. As que brincavam perto do lago, as que se perdiam na floresta. Os aldeões sussurram sobre ele, o Drauneduan, a coisa que arrasta os pequenos para as profundezas.
E adivinha? Você foi escolhido para resolver isso. Preciso de algo para fortalecer minha lâmina. Sua espada, uma relíquia enferrujada comprada de um bêbado por 3 garrafas de vinho barato, não vai cortar água, muito menos um demônio. Dizem que ele se esconde quando troveja. Você ri, um som que mais parece um engasgo. Que sorte! Eu adoro trovoadas. Mas como fazer uma trovoada? Mana. A palavra soa ridícula em sua boca. Um elixir fraco de mana, e trovoada? Você olha para o teto, como se as respostas estivessem nas vigas apodrecidas. Não. Não, não, não. Isso é burrice. Mas a alternativa é mergulhar nas entranhas desse jogo maldito e tentar. Para baixo. O porão fedendo a mofo e decisões ruins. Para cima. O sótão, onde o vento uiva como um animal ferido. Esquerda. Direita. Cima. Baixo. Seus dedos traçam rotas no ar, como se o mapa estivesse gravado em sua pele. E se eu for para cima primeiro? Um passo. 2. O chão rende. Merda. Uma armadilha. Ossos. Um crânio sorrindo no escuro. Tudo bem. Tudo bem. Vamos tentar de novo. Cogumelos. Eles estalam sob suas botas, liberando esporos que brilham como estrelas podres. Um redemoinho. Você se aproxima, a mão estendida, como se pudesse tocar o desconhecido. O que é isso? Não importa. Você pula. E então? Você está em outro lugar. A música distorce. As paredes respiram. Onde? Não há resposta. Só um frasco no chão, rotulado com uma caligrafia que parece rir de você, elixir da explosão. Porra! Pra que eu quero isso? Mas você pega. Porque nunca se sabe. Grosa. Você precisa de grosa. Fogo. Não. Mana. O quê? Ele se foi. O cliente evaporou como névoa. Tudo bem. Próximo. Preciso de ervas. Um homem sujo de terra, com olheiras fundas como poços. Os filhos da minha aldeia, eles não param de comer as paredes. Você pisca. Desculpe, o quê? Véis. Ele cospe a palavra como um veneno. Eles estão em tudo. Na comida. Na cama. Dentro dos meus sonhos. Você sorri. Ah. Isso eu posso resolver. Jarro de veneno. Barato. Eficaz. Lembra daquela vez no deserto? Você conta a história enquanto mede as doses, a voz doce como arsênico. Haha, louco e formigas. Uma combinação divina. O homem não ri. Ele só pega o frasco e sai, murmurando algo sobre andeuses cegos. Próximo. Meu mago está fraco. Um soldado, armadura amassada, cheirando a cerveja e derrota. Precisa de algo potente. Mana. Primeiro nível. Você empurra o frasco pela mesa, os dedos já calculando o lucro. Mas isso não é brincadeira, amigo. Ele hesita. Você sabe que hesitação é fraqueza. 30 moedas. 20. 25 e eu te dou um beijo. 22 e você sobrevive à noite. Ele paga. Você sorri. Boa caçada. Você não acredita em caçadas. Só em caçadores. Costelas quebradas. Outro corpo na sua porta. Esse ainda respira. Facadas. Carruagem. Sorte. Ele ri, um som úmido e errado. Preciso de algo forte. Você olha para as prateleiras. Cura. Veneno. Fogo. Tenho justamente o que você não merece. Mas você dá. Porque um cliente vivo hoje é um cliente que volta amanhã. E quando ele sai, cambaleando, você murmura, até logo. Porque sempre há um até logo. O chat pisca. Feliz Ano Novo.
Muitos clientes. Muita dor. Você sorri para a tela. Sim. Muito. Torta. Alguém mencionou torta. Com cerejas. Sua boca enche d'água. Ou, muravo, não. Mesmo você tem limites. Quase. Vinho. Um gole. 2. Mais um pouco. A noite é longa. E amanhã? Amanhã, você destrói mais. Ah, o novo processador. Claro que você lembra. Eu até expliquei lá no começo da transmissão, quando a câmera ainda tremia de tanto café e a voz saía arrastada como um zumbi depois de uma noite em claro. Mas você não ouviu. Ou ouviu e fingiu que não ouviu, porque a vida é assim, um monte de gente pedindo coisas enquanto você tenta não deixar o mundo desabar em chamas. Estou juntando. Ativamente. A barra de progresso pisca ali, à esquerda, como um farol na neblina. 96%. Sempre 96%. Como se o universo tivesse um senso de humor perverso e decidisse que você nunca chegaria ao 100% sem suar sangue. Link na descrição. Doação. Alertas de doação. Aqueles sons ridículos de moedas caindo que fazem você se sentir um pouco menos como um alquimista falido e um pouco mais como um deus menor do capitalismo digital. Ficarei extremamente grato. Grato. A palavra soa como uma moeda falsa no bolso. Você sabe que a gratidão não paga contas, não compra o processador que vai salvar seus frames da agonia, não impede que sua figura, decida que hoje é um ótimo dia para desertar. Você acha que ela vai fugir se não vigiar? Claro que vai. Ela sabe correr. Corre como o vento, como um coelho com medos de compromisso, como seus sonhos de dormir 8 horas seguidas. Autoflagelação? Meu forte. Aqui não tem mais botões para apertar, não tem mais alavancas para puxar. Nada. Nem cogumelos. Nem cogumelos de ano novo. Nem cogumelos de nenhum tipo. Tudo bem. Vamos fazer um novo elixir. Porque se não pode fugir da realidade, pelo menos pode afogá-la em álcool alquímico. Olá, alquimista. Eu trouxe saúdes das montanhas. Compras? Quem és tu? Um mineiro. Raspo a terra, cavo túneis, arranco das entranhas do mundo que ela esconde. Pedras. Minerais. Cristais. Alguns raro. Alguns, caros. Já viu minha bolsa, amigo anão? 96 moedas de ouro. Sim, 96. O número que te persegue como uma maldição. Ah. Claro. É claro. É claro que é caro. O safira gelada sempre está fria. Não a lamba. O cinabre ardente sempre queima. Não o toque. O cristal das nuvens, turvo como o futuro, transparente como suas desculpas. Não, não, não hoje. Outros dias. Porque dinheiro há, mas não tanto quanto a ambição pede. Boa noite. Perdi meu isqueiro. Desapareceu. Como se o universo tivesse decidido que eu não merecia fogo. E agora? Agora o marido volta com os amigos. E a lareira está fria. E a panela, vazia. Tem algo para acender lenha? Para você, minha senhora, um elixir fraco de chamas. Barato. Mas vamos negociar. Porque até a caridade tem seu preço. 3 moedas. Não, 2. Uma. 37. 36. 30 vendido. Bom dia. Parto em breve. Longe. E nada mantém o ânimo de um guerreiro como uma garrafa de hidromel. O problema? O sol. O calor. A bebida esquenta. Mas se eu adicionar uma gota de elixir do gelo? Você quer testar isso? Considerando o meu nível de alquimia? Não. Mas a vida é curta e o conteúdo é eterno. Vamos lá. Água-flor, terária. Mexe. Não, não assim. Assim. Assim, perfeito. Salvar receita.
Porque se há uma coisa que você aprendeu é que, no caos, até os erros virarem arte. Elixir do gelo, 13 unidades. Não, 12. Remover 1. Arraste. Clique. Pronto. Isso serve? Para você, cavaleiro, sim. Para ela? Ah, ela merece algo melhor. Mas melhor não existe. Bem, então pague mais. 32. 37. 30 e 36. Feito. O que estão escrevendo no chat? Você olha. Distrai-se. Vinho por um doce. A figura vai fugir? Vai. E enquanto corre, emagrece. Ironias da vida. Se você tivesse que correr atrás dela, talvez não precisasse se preocupar com ela. Sua voz dá para ouvir até às 21 horas. Flatterer. Quando recuperar o mapa, entro no boost. Mentira. Você entraria de qualquer jeito. Porque a solidão de um streamer é como uma lareira sem lenha, faz barulho, mas não esquenta. Obrigado, Jim Lee. Aquele Jim Lee. O de 1979. O do desenho do Ponte de Cristal, aquele que parece um anão, mas carrega o peso de todos os seus fracassos nas costas. Água. Um gole. Outro. Quantos aqui? 20. Sempre 20. Ou será que são mais? Não importa. Amo vocês, seus filhos da beija-câmera asterisco. Desculpe atrapalhar. Caminhava pela rua. Inocente. E então o pot. Um vaso de flores. Direto na cabeça. Sortudo você ter um crânio de aço. Mas a galera não veio ver um streamer com uma protuberância do tamanho de um ovo. O que passa nisso? Um elixir de explosão? Não. Brincadeira. Vamos de cura. Mas fraco. Fraco demais. Precisa de mais. Água-flor, terária. Não, não assim. Assim. Assim, merda. Salvar. Porque até o fracasso merece ser documentado. Boa noite. Sou Alex. Ou não. Não importa. Isso não vai ficar bonito. Nada fica. Mas a vida segue. Água. Onde? Abaixo. Não, à esquerda. Por que você vai para a esquerda? Não quero ir para a esquerda. Quero descer. Desce. Adiciona mais terária. Ninguém precisa saber. Mexe. Clique. Ah. Lindo. Salvar. Porque até os desastres têm seu charme. Vizinho. Sua cabra come meus legumes. Todas as noites. Eu, cansado. Vocês, rindo. Preciso de uma solução. Algo para reduzir o rebanho. Um elixir? Sim. Qual? Um que faça o trabalho. Música. E agora, queremos vender para ele? Claro. Porque até o veneno tem seu preço. Veneno? Suspiro. Aqui está o primeiro teste moral do jogo. Vamos vender o frasco que silencia a cabra para sempre? Eu, pessoalmente, hesito. E você? Pausa. Ah, já entendi, 24.276 pessoas no chat. Risada nervosa. O que isso significa? Por que começaram a digitar agora? Não, não, tudo bem, obrigado pelo aviso. Quantidade respeitável para um stream de ano novo. E falando em ano novo. Celebrei em boa companhia. Como diz minha professora favorita, o machado é o melhor remédio para a dor de cabeça. Pausa dramática. Mas voltando ao assunto, o que exatamente está acontecendo aqui? Isso é um jogo ou alguma magia negra se materializando na tela? Risada. Não, não, somos apenas alquimistas amadores. Bem-vindos ao primeiro jogo de alquimia com essa liberdade. Na maioria, você segue receitas como um robô. Aqui?
Clique. Aqui você brinca com os elementos. Tão bem feito que até eu, que só observo, fiquei com vontade de misturar algo. E os desenvolvedores? Aplausos mentais. Sem exagero, a galera vai pirar. Não é propaganda, é fato. O jogo explodiu. Único no seu estilo. Suspiro. Não o Dobrit, mas o Dobrit. Correção automática. Certo, certo. De volta ao problema, a cabra do vizinho. Não, não vamos envenenar. Clique. Fim do diálogo. Mais 10 de, o que? Reputação? Risada. Posso bancar o bonzinho? Aliás, já que estamos falando de decoração, minha casa precisa de personalidade. Algo que brilhe no escuro. Pausa. Vocês têm um elixir que faça tinta luminosa? Sim, temos. Elixir fraco da luz. Serve. Ótimo. Aqui está. Boa noite. Música suave. Agora, o caminho da minha aldeia até a cidade passa por um túnel esculpido na rocha. Ida, tranquilo. Volta, entupido. Preciso de uma solução explosiva. Pausa. Vocês não teriam, por acaso, um barril de pólvora? Não. Mas temos elixir da explosão. Quanto? 64 moedas. Suspiro teórico. Sei que você pode oferecer mais. 81. Fechado. Quem é o gênio aqui? Eu. Obviamente. Efeito sonoro de moedas. A fama cresce. Agora os boatos dizem que vendemos poções. Risada. Mais 10 no preço dos elixires, mais 5% de chance de desconto, menos 5% de avaliações ruins. Ajusta os óculos imaginários. Estamos no caminho certo. Aliás. Pausa dramática. Essa coisa tem fim? Primeira fase concluída. Segunda fase, crie um elixir com 2 efeitos. O quê? E alcance nível 4 de popularidade. Barulho de páginas virando. Zumbis pedindo elixir do sono. Alguém quer elixir do crescimento rápido. Clique. E essas, pinhas penduradas no teto? Zu. A. Decoração de Natal. Uma árvore, um moinho, luzinhas. Suspiro. Os desenvolvedores capricharam. Até presente tem. Clique. Meias. Renas. Cogumelos com laços. Risada. E esse padrão estranho no cerca? Inclina a cabeça. Alguém enfeitou meu cerca com runas? Ou são só guirlandas tortas? Não, não. É magia. Ou arte. Ou as duas. Legal. Vamos guardar isso para depois. Salva o jogo. Sexta-noite nisso. Ainda vivos. Ainda lucrando. Pausa. Aliás, Potioncraft, esse é o nome. Anota mentalmente. E agora? Clique. Novo estilo de alquimista. Novo colega. E aí, negócios bom? Não tenho loja. Tenho um laboratório em outra cidade. Faço pesquisas, algumas por dinheiro, outras por curiosidade. Ou por vingança. Depende do cliente. Risada compartilhada. A tela escurece. Música de mistério. O caminho à direita leva. Gritos distantes? Não. Há cogumelos. Muitos cogumelos. Clique. Para baixo. Para cima. Para confusão. Direita e esquerda quando você já misturou demais. Suspiro. Preciso de água. Água. Elixir da tempestade. Raios na tela. Salvar. Dormir. Ou não. Chat, me digam, isso aqui é um jogo ou um ritual? Serviços exclusivos.
o que significa que não temos concorrência, meu caro. Na verdade, é o contrário. Em breve terei tantos equipamentos alquímicos sobrando que você vai querer esvaziar meus estoques. Tudo bem, obrigado. Agora me mostra o que você tem aí. Ah, essas coisas, cara, não é que eu não queira, mas ou não estou pronto para gastar tanto agora ou simplesmente não tenho. Espere. Zélia da Tempestade? Temos. Podemos vender alguma coisa para ele? Claro que podemos. Zélia da Tempestade, sim. Vamos lá. Tá bom. Clique, clique, clique. Ah, essa papelada, clique, clique, clique. Excelente. Economizamos bem, era 108, agora 126. Fechado. Obrigado. Até logo. Olá. Como você sabe, um bom cerveja só se bebe gelada. Mas no verão, ou em terras do sul, manter a temperatura é um desafio. Quero criar uma cerveja que nunca esquente. Tem algum elixir que ajude? Você frequenta muito essas terras do sul? Não, mas tenho um amigo de lá. Dono de taverna, compra minha cerveja. Foi ele quem pediu essa cerveja eterna. Cerveja eterna, interessante. Cerveja é cerveja, não precisa de magia para ser boa. Mas cada um no seu gosto, não estou julgando. Suspiro. Tá, mas eu tô fazendo errado. Preciso parar de correr tanto e coletar pontos de experiência. Seguir os passos, pegar tudo no caminho. É disso que tô falando. Vamos negociar? Clique, clique, clique. 2 a mais também não é ruim. Sempre tem seus benefícios. Olá. Meu marido ontem esmagou a mão na porteira. Em vez de trabalhar, tá deitado na cama esperando passar. Tem algo para acelerar isso? Para esse preguiçoso não ficar em casa à toa? Ajuda ou não ajuda? Risada. Ajuda, claro. Curando. Olha só, nível de alquimia absurdo. É isso que eu digo, a gente anda, pega esses livrinhos, ganha experiência, evolui. Puh. Livro adquirido, XP adquirido. Tudo certo. Perfeito. Perfeito, na minha opinião. Termina o elixir. Aqui, 12 moedas. Pega. Olá de novo. Preciso de veneno. Acho que não preciso lembrar as regras do nosso acordo, né? Risada nervosa. Vamos lá. Quem somos nós para julgar? Pode ser para matar pragas. Ou não. Eli, e o Versailles? Já vai sair? 2 temas sobre Versailles em produção. Tudo a caminho. Piada interna. Primeiro cerveja quente, agora gelada. Na minha escola ensinavam assim, primeiro ferva, depois gele. Risada. Genial. E aí, amigo? Já tava em 70 mil quando ainda era 60. Sim, foi quase agora, então tô esperando 100. Cheguem, se inscrevam, fiquem à vontade. Aqui é quente, aconchegante, tudo certo. Se algo não tá bom, comenta, a gente ajusta. Por que não faz elixires no automático? Ou gosta de explorar o mapa? Na verdade, posso fazer automático, mas tem um problema. Primeiro tenho que encontrar os pontos. Eles não aparecem sozinhos. Tipo, para fazer esse aqui, preciso ir até lá. E por que explorar? Por causa desses livrinhos. Experiência. Quanto mais XP, mais a gente evolui. É assim que funciona. Esqueci. Precisamos de veneno. Veneno é Campânula de fogo e terária. Onde tá a campânula? Ah, o veneno é ali. Ou, será que colocamos a terária primeiro? Terária. Não, errado. Tinha que ter clicado no verde antes. Tudo bem, o que importa é que andamos pelo mapa. Clique, clique, clique. Falta um pouquinho para subir de nível. Se não der, vai para cima, e pronto. Queria veneno? Toma. Assina aqui, sem perguntas. Negociação.
Menos 30 de reputação. Caramba. Tá. Preciso recuperar isso. Clique na aba. Ah, chapéu. Olá, Traf. Ainda tem ervas. Sempre bom ter reserva. O que faz quando não tá colhendo? Vou fundo na floresta, escolho um lugar bonito e fico ouvindo os pássaros. Às vezes canto também, quando ninguém escuta. Risada. Mostra seus itens. O que você não tem? Terrária tenho de sobra. Flor de água tá escassa. Vamos pegar 4. Caramba, tô sem grana. Tá bom. Ventoflor tenho. Putrosle? Nenhuma. Precisamos? Raiz lávica, o solo ao redor dela é quente até no inverno. Palactus espinhoso doloroso ao toque. Cardos da tempestade durante trovões, faíscas dançam em volta. Precisa? Pode subir de nível. Por que não? Vamos levar. E o que mais sobe? Preciso de algo que suba. Tá bom, vamos assim. Negociação. Clique. Ótimo. Clique. Ah, como é bom. Perfeito. Fechado em 87. Barulho de microfone. Desculpa, vou ajustar. Obrigado pela paciência. Chat, o que foi? Ah, tá. Aliás, quero dizer, última vez que vi, éramos 60 mil. Agora tô desde os 2.000, uau. Isso foi ano passado. Obrigado por ficar tanto tempo. Espero que o interesse só aumente. Def, ei, acho que lembro seu nick. Sim, obrigado. Claro que lembro. Muito feliz que tá aqui há tanto tempo. Espero que continue curtindo. Ervas? Ainda tenho. Até logo. Ei, alquimista. Ouvi dizer que por aqui tem um peixe raro. Aparece de noite, só come vagalumes. Se me der um elixir luminoso, faço isca com ele e pego o bicho. Como? Pego um verminho, mergulho no elixir para brilhar. O peixe acha que é vagalume, engole, e plim fisgado. Suspiro dramático. Tá bom. Temos elixir fraco de luz. Feito com ventoflor e campânula de fogo. Onde tá a ventoflor? Luz? Onde tá o elixir de luz? Ah, sim. Clique. Onde? Suspira, revirando os frascos na bancada com um gesto teatral. Ah, aqui está. Ventoflor. A música sutil da alquimia preenche o ar enquanto os dedos deslizam sobre as ervas. Ventoflor, não, vitroflor. Não, é ventoflor, seu cérebro cansado. Certo. E agora? Ventoflor, campânula de fogo, mistura com um movimento circular, como se mexesse uma poção do destino. Ventoflor, campânula de fogo e, pausa dramática, claro. Esqueci de colher a campânula. Batendo a testa levemente na bancada. Primeiro problema. E, é óbvio, a campânula de fogo acabou. Risada amarga. Claro que acabou. Tudo bem, vamos lá. 1. Abre o livro de receitas com um estalo. 2. Folheia com impaciência. Vamos colher. Colher, os dedos voam sobre os ingredientes como um ladrão noturno. Pronto. Agora, a parte delicada. Imita o som de gotas caindo com precisão cirúrgica. E se eu fizer assim, para trás? Testa, inclina o frasco, observa a luz dançar no líquido. Ah, sim. 2 pontos de luz. Sorriso de satisfação. Ah, mas olha só, aponta para a receita, isso aqui é 1 ponto, não 2. Significa que podemos fazer 2 elixires. Salva o progresso com um clique triunfante. Luz, 1 unidade. Adeus, meu caro pescador de sonhos. Faz um gesto de despedida exagerado. Você foi aceitável. Mas agora, organiza os frascos com mania de perfeccionista, porque tudo parece jogado aqui como se um troll tivesse arrumado.
2, 3, 4, 5, 6. Conta os ingredientes como se fossem ouro. Excelente! Agora, pega o elixir de luz com ar de quem acabou de ganhar uma batalha, vamos negociar. Elixir de luz, por favor. Estende a mão como um mercador astuto. Você vai pegar o peixe? Vai. Quanto vai ganhar com ele? Muito. Aprova com a cabeça. E eu? Nada. Pausa. Bom, então, sorriso malandro. Vende aqui mesmo. A porta rende. Um homem com olheiras de quem não dorme há semanas entra, a capa esfarrapada cheirando a pressa. Alquimista. Preciso de cogumelos especiais. Baixa a voz como se o próprio ar pudesse traí-lo. Geralmente amadurecem nesta época, mas deste vez, faz um gesto de frustração. Ainda verdes. Preciso agora. Tem algum elixir que acelere isso? Coça a barba por fazer, os olhos brilhando com desespero. Um elixir de crescimento, Cruza os braços, fingindo pensar, enquanto o cérebro grita, não tenho porra nenhuma. Bem, minha boa alma, sorriso forçado, eu poderia ter abre o livro com um floreio, como se a resposta estivesse escrita nas estrelas. Mas, dramaticamente, aponta para os armários vazios. Não temos nada. Nenhum ingrediente, nenhum caminho, nem mesmo uma pista decente. Suspira, encostando-se na bancada. A não ser, olha para o chão como se visse um mapa imaginário. Lá embaixo. Aponta para o porão com a mesma confiança de quem aponta para o inferno. É a única opção que me ocorre. Encolhe os ombros. Vamos? Não espera a resposta, já descendo os degraus rangentes. Se a sorte nos sorrir risada nervosa ou não, francamente, tanto faz. Desce, vira à direita, música tensão, outra direita. Mais uma direita. Para, coça a cabeça. Caro espectador, isto está custando caro, mas a beleza exige sacrifícios. Ajusta a capa como um aventureiro prestes a enfrentar um dragão. Mais uma direita, o frasco brilha fracamente em suas mãos. Quase. Quase perfeito. Uma pausa. Ah, efeito de sono? Olha o líquido com desdém. Tudo bem. Termina a poção com um golpe seco no frasco. Não, meu amigo. Entrega o nada com as duas mãos, como um presente envenenado. Não tenho nada para você. E por que não encanta os cogumelos com magia? Risada incrédula. Eu não sou uma bruxa de aldeia que murmura sobre luas cheias. Gesto exasperado. Minha especialidade é, pausa, procurando palavras outra coisa. Encolhe os ombros. Desculpe. Próximo. A porta se abre com um estrondo. Um guerreiro com cicatrizes que contam histórias entra, a lâmina na cintura cantando por sangue. Alquimista. Voz rouca, como areia e uísque. Hoje tenho uma conta a acertar. Preciso de algo que faça minha espada não só cortar, mas queimar. Os dedos tamborilam no cabo da arma, impacientes. Qual você recomenda? Sorriso lento, de quem já sabe a resposta. Que tal, faz uma pausa teatral, como se revelasse um segredo proibido, um elixir de relâmpago? Os olhos do guerreiro brilham. 53 de dano. Assobia. Isso é, levanta as sobrancelhas interessante. Mistura com a velocidade de um prestidigitador, os números dançando, 64, 65. Perfeito. Entrega o frasco com um floreio. Nada como um pouco de caos controlado, não é? O guerreiro ri, baixo e perigoso. Eu amo explosões. Explosões são, faz um gesto como se pintasse no ar a arte pura. Suspira, nostálgico. Ontem uma chuva arruinou minhas bombas. Rosto sombrio. Hoje, preciso detonar algo, ou vou enlouquecer. Olha fixamente para a porta, onde uma silhueta de um homem com um olho só se movimenta. Baixa a voz. Esse aí não cheira bem. Pescadela. Acho melhor encerrarmos agora. Clique em finalizar diálogo com um sorriso. Olha só, aponta para a tela, a reputação subiu. Triunfante.
Eu sou bom nisso. Esfrega as mãos, olhando para os ingredientes restantes. Precisava ter comprado mais campânulas. Murmura, como se falasse com os deuses da alquimia. Mas tudo bem, elas são caras como o orgulho de um nobre. Distraído, clica sem querer em um ícone errado. Ah, merda! Lê algo no chat, os olhos se iluminam. Essa série de desenhos, tapa a testa. Como é o nome? Aquela menina que anda por florestas resolvendo enigmas. Faz um gesto de frustração. Alguém sabe? Alexei Orlov. Grita para o vazio. Encontre isso e jogue nos comentários, ou eu perco a sanidade. Volta-se para a câmera, os olhos cansados mas brilhantes. Meus queridos, acho que é hora de encerrar. Boceja, esticando os braços como um gato. Os olhos estão queimando, a língua está presa nas palavras, e eu, sorri, genuíno, adorei cada minuto. Lê uma mensagem no chat. Faz mais streams. Risada. Se vocês não chegassem atrasados, já teria feito 3. Pescadela. Mas sim, vão ter mais. E vou testar aquelas jogos, faz um gesto vago de reinos estranhos, de histórias que parecem contos de fada escritos por um bardo bêbado. A voz fica mais suave, quase um sussurro. Ou podemos voltar para o Potions Craft depois. Ou não. Encolhe os ombros. As regras não existem. Olha para a tela, como se visse algo além dela. Só preciso saber, pausa, isso aqui é bom para vocês? Aponta para o jogo, para si mesmo, para a tela cheia de mensagens. Porque eu posso fazer mais. Posso fazer melhor. Um suspiro. Ou, sorriso malandro, posso só explodir coisas no próximo stream e chamar de arte. Risada. Decidam vocês. Faz um gesto de despedida, como se jogasse poeira mágica no ar. Até logo, meus alquimistas. E, olha para a câmera, sério por um segundo, obrigado. Isso foi mágico. A tela escurece, a música se desvanece, e fica apenas o eco de um frasco sendo guardado com cuidado. E aqui estamos, no limiar daquela linha tênue entre o domingo que escorre pelos dedos e a segunda-feira que bate à porta com um sorriso irônico. Alexei, deixe-me ser eu a levar a notícia, amanhã é segunda. Sim, eu sei. Vocês sabem. O relógio sabe. Até o gato que dorme no canto da tela sabe, mas finge que não liga afinal, ele tem uma vida de luxo, sem planilhas ou reuniões às 9 da manhã. Mas hoje? Hoje ainda é nosso. E se há algo que aprendi nestes streams é que o tempo não é só um número no canto da tela, é a moeda que trocamos por risadas, por aqueles momentos em que a tela se enche de mensagens como continua a jogar isso, ou esse jogo é uma pérola, não para. E olha, se vocês estão pedindo por The Choice of Life ou pela sequência de Poioncraft, anoto aqui mesmo salvando porque sei que a memória é traidora, e amanhã eu posso acordar convencido de que prometi um stream de Tetris em velocidade 2x. Falar nisso, Poioncraft. Ah, essa joia em desenvolvimento, que os carinhosamente chamam de a versão 0.46, ou seja, ainda um bebê que engatinha mas já quer correr. Sim, ela pode mudar. Sim, nosso progresso pode virar pó com uma atualização. Mas sabe o que é melhor do que um jogo que evolui? Um jogo que evolui com a gente. E se os desenvolvedores decidirem que a alquimia agora exige dançar a Macarena para misturar poções, bem, vamos aprender a dançar. Afinal, já misturamos venenos com sorrisos no rosto, não é? Mas Alexei, e os horários? 20 horas é tarde. Ouço os protestos. Sim, eu sei. A vida é uma equação maluca, uns trabalham até às 6, outros acordam às 5, e eu aqui, tentando acertar o ponteiro do relógio como se fosse um Dark Souls em modo hardcore. Faz mais cedo. Pedem. Faz nos fins de semana. Sugerem. Mas fins de semana, meus caros, são como aquelas poções que explodem na sua cara, você acha que vai ter tempo, até a vida jogar uma surpresa. Limpeza geral da casa, ou seu primo ligou para marcar churrasco. E aí, quando você finalmente senta, já são 23 horas, e o stream vira um monólogo para 3 pessoas e um bot que manda PogChamp a cada 5 minutos. Então aqui está o trato,
domingos, 20 horas, horário de Moscou. Sim, é tarde para alguns. Sim, é cedo para quem mora no futuro, olá, Sibéria. Mas é o nosso horário aquele em que a maioria ainda não virou abóbora, e eu ainda não estou sonhando com a cama como se fosse um Elden Ring que nunca vou zerar. E se não der? Bem, as gravações ficam. Os comentários ficam. E a promessa de que, sim, vou tentar fazer mais porque vocês merecem, e porque eu também preciso desse momento em que a tela se enche de mensagens como esse jogo é uma viagem ou a tua voz é o meu ASMR noturno, obrigado, aliás. Ou desculpe. Não sei se é elogio ou diagnóstico. Ah, e falando em voz doce discreta sim, ela está um pouco rouca. Não é só falta de prática, é que hoje eu decidi que meu corpo ia interpretar a streamer que fala por 4 horas seguidas sem ensaio prévio. Mas tudo bem. Vamos chamar de charme rústico. Ou de efeito rádio antigo. O importante é que vocês ainda estão aqui, e isso é a magia que faz tudo valer a pena. E antes que alguém pergunte, sim, vamos continuar Poioncraft. Não vou deixar o save apodrecer na pasta como aquele projeto de um dia eu termino, olá, minha lista de to-dos de 2019. Vamos explorar cada canto desse laboratório, cada segredo dessa alquimia, e se a atualização zerar tudo? Bom, então teremos uma desculpa para começar do zero com ainda mais estilo. Agora, uma pausa para os agradecimentos obrigatórios, mas sinceros obrigado por estarem aqui, por preencherem o chat com ideias, risadas e até aquelas discussões intermináveis sobre será que esse ingrediente faz a poção explodir ou só te transforma em sapo. Obrigado por transformarem um domingo à noite em algo que parece menos com adeus, fim de semana e mais com até logo, até a próxima magia. E falando em magia sim, Alix, seu comentário não passou despercebido, o rosto vai aparecer, prometo. Só me deixem ajeitar essa iluminação que parece saída de um filme de terror, ou de um streamer que esqueceu de pagar a conta de luz. Enquanto isso, fiquem com a voz, com os jogos, com a promessa de que sim, os streams vão ficar mais dinâmicos, mais frequentes, e quem sabe, até com menos ei, qual era mesmo o nome desse ingrediente? Ah, e antes que eu me esqueça, a campanha pelo novo processor continua. Não é um scão. Sim, meu PC atual faz barulho de avião decolando quando abro o Poioncraft. E não, eu não vou parar de pedir porque cada doação, cada palavra de apoio, cada antoma, comprou um café pra tia me lembra que isso aqui não é só um hobby. É uma ponte. Entre vocês e eu. Entre a tela e as histórias que a gente cria juntos. Então é isso. Por hoje, fechamos o laboratório. Mas não se preocupem, as poções ainda estão borbulhando. Até a próxima, alquimistas. E lembrando, comentem, sugiram, discutam. Porque um stream sem vocês é só um cara falando sozinho em um quarto escuro. E, bem, já fizemos isso antes. A diferença é que agora vocês estão aqui para rir junto. A tela escurece. O som de um frasco sendo guardado. E, no canto, um sorriso. Deixem seus comentários, sim, obrigatoriamente. Cada palavra que vocês escrevem aqui é um fio que me puxa para onde vocês querem que eu vá. Não é magia, é alquimia pura. Eu sou o criador, mas a obra é nossa. E ela toma forma a cada feedback, a cada isso aqui poderia ser assim, a cada caramba, isso foi incrível. Não tenham medo de moldar isso comigo. Afinal, se eu não mudar, se não ajustar, se não evoluir com vocês, então para que esse diálogo todo? Obrigado. Não, sério, obrigado. Por cada minuto que vocês roubaram do tempo de vocês para estar aqui. Por cada risada solta, cada suspiro de não acredito que ele falou isso, cada momento em que vocês pensaram, poxa, isso aqui é bom. Não é só um obrigado protocolar. É um obrigado que vem com a certeza de que, sem vocês, isso aqui seria só eco em uma caverna vazia. E falando em não se perder, fiquem de olho nas novidades. O Telegram é a minha mesa de laboratório, lá eu jogo tudo antes de virar conteúdo oficial. Um dia de antecedência, 1 hora, às vezes até um spoiler trapaceiro para quem tá ligado. Ah, e sim, precisamos de um cantinho no VK. Não, o VK não morreu, ele só tá dormindo, como um dragão debaixo de uma montanha de memes. E se a gente cutucar direito, ele acorda.
Olik, meu herói silencioso, você já sabe, sem você, metade dessas loucuras não sairia do papel. Obrigado por segurar as pontas enquanto eu divago entre livros, jogos e a minha eterna batalha contra o algoritmo. Mas ali, o Witcher. Eu sei, eu sei. Calma, não vou deixar o Geralt de lado não. Mas me deixem respirar entre uma caçada e outra, senão o pobre vai acabar com mais cicatrizes do que já tem. E se não rolar, sem problemas, tem Prachia esperando, tem outras histórias borbulhando no caldeirão. Aliás, Prachia, essa eu vou reler do zero, gravando tudo. Não é uma obra curta, mas é daquelas que fluem como um rio tranquilo, perfeito para quem quer relaxar sem perder a profundidade. E se ninguém quiser? Bom, então eu leio sozinho mesmo, e vocês perdem o privilégio de ouvir minha voz tentando imitar um sábio antigo. Risos. Ah, e falando em perder, não deixem escapar nada. Se vocês sumirem do VK e depois aparecem com aquele ai, como eu perdi, a culpa é só de vocês. Vou postar tudo lá também, os novos vídeos, os avulsos, os experimentos que não cabem em lugar nenhum. Assim, quando vocês esbarrarem em algo e pensarem nossa, como eu não vi isso antes, basta clicar. Sem desculpas. Mas e se o VK estiver vazio? Tudo bem. Mesmo que sejam 5 almas perdidas no feed, o importante é que esteja acessível. Que vocês saibam onde me encontrar, como me achar, como me cobrar quando eu sumir. Porque eu vou sumir às vezes para ler, para gravar, para me afogar em anotações de um projeto maluco. Mas sempre volto. Sempre. E onde mais me achar? Telegram, claro, link na descrição, sempre na descrição. Twitter? Tem. Instagram? Também. Facebook? Surpresa, até lá eu apareço. E se não encontrar? Comentem. Perguntem. Eu respondo. Não é exagero, eu leio todo comentário. Os bons, os ruins, os que são só um emoji de caveira. Todos. Porque cada um é uma peça desse quebra-cabeça que a gente monta juntos. E se eu demorar? Cobrem. Me marquem. Me enchem o saco. Eu mereço. Preciso de ajuda com as redes? Planto um abraço no peito de quem topa. Pago em gratidão eterna, em menções honrosas, em risadas compartilhadas. Não é pouco, é o que tenho de mais valioso. E olha só como a coisa cresce, a cada stream, fico melhor. Não por vaidade, mas porque vocês me fazem melhor. Cada cara nova que aparece, cada nome que começa a se repetir nos comentários, cada risada que eu já consigo reconhecer só de ouvir, isso aqui não é mais um hobby. É uma conversa sem fim. Não esqueçam, comentem, curtam, compartilhem. Não por mim, por vocês mesmos. Porque quanto mais vocês participam, mais isso aqui se torna de vocês também. Agora, para encerrar com chave de ouro, abracem os seus, durmam como se não houvesse amanhã, mas acordem, por favor, o algoritmo não perdoa, e se preparem. Terça-feira tem vídeo novo. Soiler, vamos falar de camponeses medievais. Sim, parece niche. Não, não vai ser chato. Confiem em mim ou, melhor, confiem na gente. Porque juntos, a gente transforma até a história de um lavrador em uma epopeia. Boa noite. Ou boa madrugada. Ou bom dia, dependendo de quando vocês estiverem lendo isso. Eu sou Oleg Black, e por hoje, a sessão está encerrada. Mas a magia? Ah, a magia nunca acaba.